Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui mais esse dia para lermos o capítulo 24 de 2 Crônicas. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez para lermos mais essa porção da palavra do nosso Deus. Capítulo 24, versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Verso 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Verso 3. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Verso 4. E sucedeu, depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Verso 5. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Verso 6. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel à tenda do testemunho? Verso 7. Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Verso 8. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. Verso 9. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Verso 10. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta, e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Verso 11. E sucedeu que, ao tempo em que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. Verso 12. O qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para reformarem a casa do Senhor. Verso 13. E os que dirigiam a obra faziam que a reforma da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. Verso 14. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores,
e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Verso 15. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Verso 16. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Verso 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Verso 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes da deusa Azerá e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Verso 19. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Verso 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, Ele também vos deixará. Verso 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Verso 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Verso 23. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o despojo enviaram ao rei de Damasco. Verso 24. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízos de Deus contra Joás. Verso 25. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Verso 26. Estes foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. Verso 27. E quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que se lhes impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis: e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos assim a leitura de 2 Crônicas, capítulo 24, e para a nossa meditação eu quero ler o verso de número 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, como já vimos, Joás devia a sua vida e o fato de ter se tornado rei ao sacerdote Joiada e à sua tia Jeoseba, pois foram estes que salvaram-no da morte quando bebê, por ocasião do levante de sua avó Atalia. Joiada e Jeoseba não somente salvaram a vida de Joás, mas o colocaram no trono de Judá
e o ajudaram a governar durante toda a sua menoridade. O capítulo que lemos nos mostra que o rei Joás serviu a Deus fielmente enquanto o sacerdote Joiada vivia e estava ao seu lado lhe orientando. Quando esse grande servo de Deus, Joiada, faleceu, Joás demonstrou sua fraca convicção de fé em Jeová, pois cedeu ao pedido dos príncipes de Judá para que aderissem ao culto de outros deuses. Dessa forma, Joás se corrompeu e deixou o verdadeiro Deus, juntamente com o povo de Judá. Além disso, Joás demonstrou grande ingratidão para com Jeoiada, pois o seu filho, o filho de Jeoiada, o profeta Zacarias, quando foi falar com Joás e o povo, exortando-os porque haviam deixado os caminhos do Senhor, o rei Joás mandou que Zacarias fosse apedrejado. Dessa forma, Joás se esqueceu de toda a bondade que Joiada e a sua esposa haviam lhe feito, pois salvaram a sua vida e o colocaram no trono. O sacerdote Joiada, ele foi para Joás uma espécie de muleta espiritual. Quando Joiada faltou, Joás não deu conta de prosseguir em sua fé no verdadeiro Deus. Amados irmãos, quantos em nosso meio vivem assim também? Só estão na igreja por causa dos pais, do cônjuge, dos sogros, quem sabe do pastor ou de alguém. Quando estes faltam, se desviam também dos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, é claro que quando novos convertidos, todos nós precisamos de um crente mais experiente, o qual nos ajudou no início da caminhada da fé. Porém, depois de certo tempo, o crente precisa ser capaz de andar sozinho, firmemente, tendo capacidade, inclusive, para ajudar outros a se firmarem na fé. O cristão não pode ficar a vida toda dependente da fé alheia, como foi o caso de Joás. O crente precisa se robustecer em Deus, ser um cristão convicto para que suporte as tentações e levantes do inimigo sem vacilar em sua fé, seja no trabalho, na faculdade, perto dos irmãos ou longe deles. Precisamos ter a mesma convicção de Daniel, que apesar de ser bem jovem quando foi levado à pervertida Babilônia, estando lá, longe dos pais e da sua pátria, não negou a sua fé. Muito pelo contrário, ele se tornou lá uma voz profética do Deus verdadeiro. Amado irmão, amada irmã, você serve a Deus com convicção ou você também precisa ainda de uma muleta espiritual para continuar servindo ao Senhor? Medite nessa palavra, que Deus lhe guarde. Lágrimas nos olhos surgir, fortes correntes, elos quebrados, livre é o canto para o mundo ouvir. Fortes correntes, elos quebrados. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, queremos te glorificar, te agradecer pela palavra desse dia, Senhor. Deus, dai-nos convicção, Senhor, espiritual da nossa fé. Pai querido, que nós não vivamos sempre na dependência da fé dos outros, mas que nós sejamos cristãos robustecidos, fortes na fé, inclusive para nós ajudarmos os mais fracos. Ó Deus, que nesse dia o Senhor nos fortaleça em Ti, meu Pai. Fortaleça o Teu filho e a Tua filha que oram comigo agora. Te rogamos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dai-me teus braços, ó meu Jesus. Ergo minha voz, bem alto e clamo por ti, Senhor. Eu sempre chamo, sei que conheces meu coração. Senhor, atende a oração.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, sustentando você em suas poderosas mãos e que amanhã você possa estar firme aqui conosco quando estaremos lendo o capítulo 25 aqui de 2 Crônicas. Receba o nosso abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja enchendo o seu coração, em nome do Senhor. Me conduz, ergo minha voz, bem alto e clamo por ti, Senhor. Eu sempre chamo, sei que